Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus esteja dentro do nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, eu vou fazer esse vídeo aqui atendendo ao pedido de uma irmã, a irmã Marlene, que ela, através do Zap, ela fez o seguinte pedido: a paz de Deus. Gostaria que o irmão pudesse fazer um vídeo sobre o assunto do anticristo, que está em 1 João, capítulo 4, que diz assim, sobre os falsos profetas, no versículo 3 diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. E ela pergunta, seria a encarnação? E continua, o verbo se fez carne. CCB não aceita falar sobre este assunto. O irmão pode fazer um esclarecimento? Qual a diferença entre encarnação e reencarnação, que os espíritas acreditam? Bom, primeiramente, irmã Marlene, é um prazer atender o seu pedido. Se essa é a tua dúvida, também deve ser a dúvida de muitas pessoas. E eu vou colocar aqui a forma como eu vejo essa questão. E eu não vejo assim simplesmente porque eu resolvi ver baseado somente no meu raciocínio, mas toda vez que eu vou tratar de um assunto, eu faço pesquisas para saber o que outras pessoas pensam. Eu não sou um papagaio, como muitos influenciadores, pessoas que gravam vídeos, são verdadeiros papagaios. Eles leem o que um determinado autor escreveu e saem por aí dizendo o mesmo texto como se fosse verdade. Eu gosto de ouvir a opinião de várias pessoas, mas eu gosto também de, através do meu conhecimento, das minhas experiências, do meu raciocínio que Deus me deu e deu a todos nós, é uma questão de treinar, usar e desenvolver a nossa capacidade, porque todo ser humano é extremamente inteligente. Todo ser humano tem essa capacidade. Só que é como andar de bicicleta. A gente tem que ter coragem, tem que começar a treinar, aprender. E quanto mais você treina, melhor você fica. Somos todos seres perfeitos que o nosso Criador fez. Mas, falando sobre o assunto que a irmã Marlene está perguntando, primeiro vamos falar sobre encarnação. A encarnação, encarnar, essa palavra tem a ver com a teoria de que uma divindade, ela, de alguma forma, ela incorporou, ela ou produziu para si, através de algum poder sobrenatural, produziu assim do nada um corpo de carne, com toda a sua estrutura biológica, ou fez uso de o corpo de alguém que já existia, né? Mas encarnou nele. Então, nós podemos dizer que encarnar é isso. É uma divindade que se utilizou de um corpo de carne, ou uma divindade, digamos assim, que criou um corpo de carne, só que isso daí é uma teoria, assim, eu vou dizer, muito estapafúrdia, né? Do nada, assim, uma divindade ia criar um corpo. Aí passa pela crença. Mas crer, meu irmão, minha irmã, é como um papel em branco. Eu posso escrever ali tudo o que eu creio. Eu posso crer em discos voadores. Eu posso crer que existe gente em todos os planetas. Eu posso crer que existe gente invisível andando junto com a gente. Eu posso crer em anjo da guarda, um para cada pessoa, né?
anjo da guarda que é atento, anjo da guarda que é distraído. Eu posso crer em todas as coisas. Mas, quando a gente faz uso da inteligência que Deus nos deu, nós passamos a buscar evidências. Evidências que corroborem, que sustentem os nossos argumentos, as nossas teorias, né? Então eu não creio que uma divindade ou Deus ou os anjos, de repente do nada criaram um corpo de carne e passaram, aí depois eles somem e aquele corpo evapora. Não dá para entender. Mas, por exemplo, vamos nos ater à Bíblia, né? A Bíblia conta que Maria, uma jovem, se eu não me engano, de 14 anos, eu acho até meio difícil dizer qual a idade, mas uma jovenzinha, ela deu à luz a um bebê que foi fecundado dentro do seu útero e que passou por toda aquela fase de desenvolvimento dentro do útero da mãe, né? Recebendo os nutrientes da mãe. E aí então um dia Maria deu à luz. E essa criança, acredita-se que neste corpo de carne, que saiu do corpo de carne de Maria, então acredita-se que Jesus, um ser divino, mas isso são as mitologias escritas na Bíblia. Aí Jesus encarnou naquela criança. É uma teoria, mas essa teoria, meus irmãos, minhas irmãs, isso está dentro do contexto da crença. Você tem que crer. Não tem como provar isso. Você não tem jamais evidências que isso aconteça. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu estava imaginando, fazendo um paralelo assim com o que a Bíblia fala, e eu falo assim, é uma grande possibilidade que todos nós, quando nascemos, assim, quando a nossa mãe, ela fecunda, né, ou ela é gerada uma nova vida dentro da nossa mãe, naquele momento, pode ser que um anjo do céu incorpore naquela criança. Mas aí nós vamos ter que dizer que também demônios fazem isso, porque tem pessoas que vivem uma vida como demônios. Aí nós vamos ter que crer que os anjos encarnam nas pessoas quando o embrião lá, né, nasce, e que os demônios também. E também aqueles que estão em dúvida, né, no meio do muro, porque tem pessoas que ora são anjo, ora são demônio. Então aí, quando a gente vai buscando assim mais evidência, usando o raciocínio lógico que Deus nos deu, a gente vai descartando essas teorias. Então, minha irmã Marlene, e a quem mais possa interessar, eu vejo a encarnação como uma teoria religiosa. Uma teoria religiosa, ela é um mito, é uma lenda. Enquanto não tiver algum elemento que comprove, que dê embasamento. E vou dizer uma coisa para os meus irmãos e para minhas irmãs. Não existe nenhum embasamento para essa teoria da encarnação. Existe a crença. Existe a crença, baseado no que está escrito na Bíblia, e junto dessa crença, conforme tentam colocar essa crença nas pessoas, tem as ameaças também, né? Aquele que não crê está condenado a algum inferno, que também é outro mito. É outra crença, a existência de um inferno. A crença no inferno após a morte é uma outra crença, né? Não tem nenhuma base, não tem nenhum respaldo assim dentro da realidade. Fica também no âmbito da crença. Isso a Igreja Romana criou para
amedrontar, para impor as suas ideias a um povo que era totalmente ignorante, analfabeto, que acreditava em bruxas, que acreditava em espíritos, né? Era um povo bem amedrontado. Então a Igreja Romana, ela fazia uso, né, de forma maligna, né, de forma perversa, para amedrontar as pessoas, e as pessoas tinham medo realmente. Assim como ainda hoje tem gente que acredita que quando morrer pode ir para o céu ou para o inferno. Meu irmão, minha irmã, a única base que nós temos, o único elemento real que nós temos é que céu e inferno é aqui. Você vive céu ou vive inferno, dependendo das escolhas que você faz. Quando você escolhe viver o bem, quando você escolhe viver a bondade, a misericórdia, né? Os ensinos de Jesus, você vai viver no céu, você acessa ele. Mas quando você é a pessoa que é ligada à vaidade, aos pecados, à maldade, à ruindade, você está vivendo no inferno. Não tem outra alternativa. Mas vamos voltar ao assunto. A encarnação é um assunto dentro do âmbito das crenças. Não tem respaldo nenhum. Mas, meu irmão, minha irmã, isso foi colocado no 1 João. Atribui-se aí esse livro escrito por João, mas eu creio assim que é pouco provável. Segundo estudos, o livro de 1 João foi escrito no ano 80 a 90 anos depois da morte de Cristo. Se Cristo morreu com 33 anos, digamos que João tivesse aí uns 20, com mais 80, João teria 100 anos, né? Eu acho pouco provável, mas em se tratando dos livros da Bíblia, tudo são especulações, tudo são possibilidades. É possível que tenha sido isso, é possível que tenha aquilo, mas a gente tem que aprender a tirar da Bíblia o que é bom. Tem uma parte na Escritura que fala, né? Tudo que for bom, tudo que for louvável, tudo que for agradável, pensais. Né? Então a gente tem que tirar da Bíblia tudo que é bom. Aquela parte assim que diz que Deus, do Antigo Testamento, mandava matar criancinha, mulher, homem, gado, tudo. A gente não tira isso para nós. Por falar nisso, no Antigo Testamento não se fala de inferno, né? Só a partir da escrita da Igreja Romana. Agora, saindo de encarnação, eu espero que tenha ficado claro. Encarnação é a suposta situação, né, de que um espírito ele toma posse de um corpo de carne, alguns acreditando que foi criado assim do nada, outros toma posse de alguém que já existe ou de alguém que está nascendo. Isso seria a encarnação, mas isso é só uma teoria religiosa. Não tem base nenhuma para que se realmente a gente comprove isso. Agora, reencarnação é outra teoria, assim, que está no âmbito das crenças, né? Mas é de uma determinada seita. Eu digo seita assim, porque toda aquela irmandade que pega para si uma verdade que não é comprovada e que difere das outras irmandades, é uma seita que crê naquelas crenças, né? Assim como a CCB é uma seita, Testemunha de Jeová é uma seita, os Mormons são uma seita, né? A Igreja Católica é outra seita. Por quê? Eles têm uma teoria religiosa e defendem aquilo como verdade. Eles não
não coloca como uma suposição, uma conjectura. Eles não têm essa honestidade. Meu irmão, minha irmã, coisa difícil é você encontrar honestidade dentro do meio religioso. Existe crença, e a crença em exagero é fanatismo, e geralmente o crente fanático, ele é mau. A Igreja Católica, que eu diga, que ela matou, saqueou, destruiu, e é o que anda fazendo. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos falar da reencarnação. Reencarnação é uma teoria de que todos nós viemos de uma vida anterior e, ao morrer, vamos encarnar num corpo de carne. Aí tem que passar pelo processo de encarnação novamente. Vamos encarnar, mas o fato de nós já existirmos antes, então, torna aquele processo repetitivo. Então, quando você repete o ato de encarnar, você está reencarnando. Entendeu, irmã? Reencarnar é o processo de encarnar várias vezes. E acredita-se que na reencarnação, né, eles acreditam na teoria de que você está aqui para você se aprimorar, para você evoluir como espírito. Porque você é um espírito assim ainda bruto, é uma pedra bruta, e é uma teoria bacana, né, meus irmãos, minhas irmãs? Ela é assim bem confortável. Ela foge assim da condenação da Igreja Católica, né, que condena as pessoas no final da vida. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Embora a Igreja Católica criou aí, acho que um meio termo, né? Você fica ali num limbo, alguma coisa assim. Mas os espíritas, eles creem que acabou essa vida, você vai reencarnar. Caso você não tenha evoluído o suficiente, você vai reencarnar para você se tornar cada vez um ser mais evoluído. Para quando você alcançar a total evolução, então sim, você vai fazer parte de um outro, vamos colocar assim, uma outra dimensão, uma dimensão espiritual perfeita, que acredito que possa até ser chamada de um céu, não sei qual dos céus. Mas são conjecturas, meu irmão, minha irmã. Aquele que vive de conjectura é como aquele homem que acredita que a esposa o trai. Imagina, ou a esposa que acredita que o homem o trai. Quando uma pessoa atinge assim esse nível de insegurança e começa a pensar, fulano me trai, fulana me trai, ela passa a viver como um ser traído, perde a paz, passa a viver o inferno, a insegurança da traição. E a pessoa está lá na simplicidade, na honestidade, vivendo a vida normal. E acaba sendo puxado para essa vida de inferno. Porque quando uma pessoa desconfia da outra, sem elemento palpável, sem nenhum fundamento, sem nenhuma evidência concreta, está no mundo da crença também. E esse mundo da crença te leva muito rápido ao inferno. Você vai para o inferno por acreditar que o outro trai. E passa a viver aquilo. E nada disso é verdade. E com isso você passa a desconfiar, maltratar, inquirir, e traz o outro para esse mesmo inferno. Meu irmão, minha irmã, isso serve assim para alguém que esteja vivendo esse inferno ter um momento de lucidez
e passar a viver a vida real. Viva a vida real. Enquanto você não tiver um elemento palpável, concreto, que realmente corrobore para esse tipo de suspeita, não viva a mentira. Viva a tua verdade e viva com felicidade. Viva o que você tem. Confia. E na religião é a mesma coisa, meu irmão, minha irmã. Muita gente está vivendo o inferno porque acha que é pecador, e todos nós temos fraquezas, todos nós temos que lutar com as nossas inclinações, que às vezes são egocêntricas. Pensa muito no nosso prazer. Geralmente o pecado, né, o que se diz pecado, porque na verdade para mim não existe pecado. Pecado é uma definição das nossas fraquezas quando nós não as controlamos. E toda a fraqueza e pecado tem a ver com o nosso egocentrismo. A gente querer muito prazer, a gente querer muitas coisas, querer tudo para nós, ser egoísta, ser invejoso e por aí vai. Nós temos que viver a realidade, tomar cuidado com essas questões das crenças. E para finalizar, minha irmã Marlene, João, pelo que foi estudado a respeito do João gostava de focar, né? João, ele gostava de ensinar, né? Assim, contrastando as coisas, né? Ele criava paralelos, né? Era assim, tipo preto e branco. Ele era luz, ou de um lado a luz, outro lado a escuridão. De um lado a vida, do outro lado a morte. Amor, do outro lado, e o ódio. E Cristo e anticristo. Né? Verdade, falsidade, confiança, medo. E, sinceramente, meu irmão, minha irmã, eu não sou um discípulo de João, né? Mas lendo a respeito dessas considerações de João, eu me vejo muito como João. Eu vejo assim: ou você é de Cristo, ou você é anticristo. Isso é o anticristo. O anticristo não é uma pessoa, né? Aquilo é só como se diz, é um símbolo. Na verdade, o anticristo reside aonde não se está sendo Cristo. O anticristo está nos líderes das igrejas, nas práticas das igrejas. Porque se nós formos ver o ensino de Cristo, nós vamos ver que a igreja está fazendo o oposto. E segundo a visão de João, quem vive o oposto ao que Cristo ensina é o anticristo. Se bem que ele colocava assim uma condição que é da crença. Isso eu não concordo. Quem não crer que Cristo é o Filho de Deus e encarnou num corpo de carne, não, aí está levando, não há necessidade de colocar crença, medo. Eu acredito assim mais num Deus, num Criador misericordioso, bondoso. Acredito assim num Jesus como um homem, um profeta, porque eu acredito nos profetas. Um dos maiores profetas, o mais iluminado. Porque todos nós viemos de Deus. Não só Jesus, todos nós. E nós encarnamos no momento em que nós viramos carne. Pode-se colocar assim, né, baseado de que antes de nós existirmos não existia nada, teoricamente, né? Aí quando nossos pais, num momento de amor e intimidade, geraram a nossa vida, ou transformaram, né, alguns elementos do pai e da mãe, quando se juntam, né, cria-se ali, ou cria-se não, fecunda-se, né, e nasce uma nova vida. Aí nós podemos chamar isso de encarnação. Meu irmão, minha irmã, eu espero que tenha ficado bem claro a forma como eu enxergo essa questão. E se ficou mais alguma dúvida, irmã Marlene, fique à vontade para perguntar, que eu vou ter o maior prazer e satisfação de gravar um vídeo a respeito.
Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Criador e Deus.